Boa noite. Solicita a secretária que faça a chamada regimental. Chamada regimental. Fernando Hilário, Geisa do Carneiro, Zé do Amado, Professor Luiz, Michel Tucurim ausente, Silvana Forel presente, Vanderlei Feinho, Wellington Cunha ausente, William Araújo ausente. Sob a proteção de Deus, declara aberta a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 12 de setembro de 2023, às 19h07. Passaremos agora à leitura bíblica com o vereador Zé do Amado. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo de propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Passaremos agora à tribuna livre. Convido o senhor Silvio Alvarez para que faça o uso da tribuna. Assunto: discorrer sobre o projeto Arte e Sensibilidade. O senhor Silvio tem 10 minutos para a sua explanação. Muito boa noite, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos vereadores. Muito obrigado por essa oportunidade de eu estar aqui com vocês. Meu nome é Silvio Alvarez, eu cheguei em Joanópolis em 97. Eu tinha vários problemas emocionais em São Paulo, eu sou de São Paulo. E eu me mudei para cá com a minha família, e sem qualquer razão aparente de ser aqui. Assim, nós queríamos uma cidade pacífica, uma cidade que nos acolhesse. E nós viemos aqui, eu estou já há 26 anos. Me tornei artista plástico, porque o que eu percebi é que a cidade, ela me deu a confirmação de que se eu fizesse arte, eu poderia transformar a minha vida e a de outras pessoas. Eu estou aqui na cidade há 26 anos, já atendi 7.000 pessoas com oficinas de arte e colagem. E o que eu vim trazer para vocês aqui é contar de um projeto que a gente está fazendo com a Prefeitura Municipal, atendendo todas as crianças do município, da creche ao ensino médio. A ideia, ao ensino fundamental 2, né? Vou tentar me controlar no tempo aqui. Só para contar um pouquinho de vocês, para vocês da minha história. Como eu disse, eu cheguei aqui em 97 com graves problemas emocionais e com grandes problemas familiares e tudo mais. E a cidade, ela me acolheu de uma forma muito carinhosa. Primeiro com internações a partir da parte psiquiátrica do SUS. Depois eu tive a compreensão da própria comunidade. E isso foram, assim, pelo menos 10 anos de um trabalho muito árduo de poder vencer toda essa problemática. Então, houve um abraço mesmo da comunidade. Além das crianças, a gente atendeu 7.000 pessoas, inclusive os idosos, desde 2012. Inclusive, a gente atende comigo lá, e a gente atende junto com a Aline Poli, a gente atendeu desde 2012, todos os meses, voluntariamente, os idosos do lar. O que eu descobri com a minha vida é que a arte pode fazer uma transformação real numa sociedade. Quando você mexe com a arte, você está mexendo com a emoção. Você mexe com o mais profundo e autêntico do ser. E é isso que eu estou sinceramente tentando fazer, e peço a vocês a solidariedade e a parceria para a gente conseguir levar esse projeto a maior quantidade de anos possíveis em sequência.
para que a gente consiga operar uma transformação real. O que eu estou falando para eles é o valor real da vida, do outro, da emoção, da natureza. Se você faz arte, você dá mais valor àquilo que é teu, aquilo que te abriga, que te acolhe, né? Então, acho que eu já falei quase tudo, mas vamos lá. A ideia é plantar, com o apoio da comunidade, que eu vejo isso, uma sociedade mais humana e mais sensível. E essa já é a 5ª edição. Então, isso não começou agora, nós já estamos caminhando, né? A outra coisa é que tudo o que eu faço da minha carreira, eu incluo Joanópolis. Então, a minha ideia é trazer para cá o turismo cultural artístico, a exemplo de Embu das Artes, a exemplo de Paraty, talvez muita pretensão, mas o conceito. Trazer outros artistas e formar artistas locais aqui, para que nós tenhamos ateliês que atraiam turistas. Turistas que tragam divisas para o município. Eu quero agradecer de coração mesmo tudo que a cidade fez por mim e por minha família. Eu tive um atendimento e eu descobri um efizema pulmonar agora. E eu tive um atendimento no SUS e na Santa Casa. E no postinho, assim, uma coisa assim, realmente muito especial, que eu quero agradecer. E agradecer também a Secretaria de Educação, que está permitindo, né, esse projeto. Deixa eu ver, acho que é só. Quero convidar vocês a comparecerem em algumas aulas. Então, daqui até novembro, eu vou estar nas escolas. Agora, essa semana eu estou na pré-escola. Depois, na semana que vem, vai ser no Bahia, a semana inteira. E, em novembro, eu vou estar na Vicente, na Escola Vicente. Então, se vocês puderem aparecer, tá? Em pelo menos uma aula. É sempre bom no comecinho, porque é quando eu falo a mensagem, né? Eu acho que é isso. Mas, muito obrigado, tá? E se esse for o desejo da comunidade, eu quero estar com vocês sempre, tá? Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a vereadora Silvana Forel. Boa noite, presidenta, secretário e os nobres vereadores, colegas e amigos presentes, além dos amigos dos internautas. Bom, a arte realmente é transformadora de vidas, né? É uma ferramenta extremamente importante numa conduta de uma sociedade mais feliz, mais solidária. Eu tive o privilégio de acompanhar o trabalho do Silvio Alvarez, acompanho sempre quando posso. Acho que a gente realmente, como vereador, tem que apoiar essas causas de transformação de realidade através da cultura, do esporte, do lazer, do entretenimento e diversas outras ferramentas, mas a cultura especificamente agora a gente falando. Acabei de ver um edital, te mandei aí, Silvio, um edital do Sebrae, das artes que você pode fazer e divulgar o seu trabalho através do Sebrae, num programa do Sucato, né? E é interessante porque pode te auxiliar de forma financeira também, algo que é muito difícil no nosso país, a gente tem um reconhecimento financeiro, né, para os artistas, principalmente os artistas locais. Então, Silvio, muito obrigado por você poder proporcionar para as crianças uma nova realidade, um novo tipo de ferramenta que foge dessa alçada só do conteúdo escolar, algo que realmente é muito necessário, porque várias crianças não se encontram nesse contexto conservador da escola, da matemática, do inglês, das ciências, da biologia, e podem sim se encontrar na arte, porque ela é um caminho enorme e grandioso. Muitas das vezes a gente percebe que os artistas não têm aquele reconhecimento, mas isso a gente vai tentar vai durante a vida tentando angariar,
E você realmente é um artista renomado por conta de todo o seu esforço na sua área da arte. Então, você só tem sempre a brilhar. Muito obrigado por você fazer parte da nossa comunidade, do nosso município, e poder auxiliar as crianças nesse sentido de uma nova perspectiva de vida. Obrigada. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, professor Luiz. Parabéns, seu Silvio. Eu tenho recebido os alunos que saem do Vicente, propriamente do Vicente, e eles chegam com esse desejo de dar continuidade nisso, né? O senhor já esteve também na Escola Coronel em outros momentos, né? Espero que o senhor possa retornar, né? Mas é como a nobre Silvana falou, a arte ela é de extrema importância para que o cidadão consiga resgatar a sua essência, né, de onde ele veio, e daí refletir para onde ele vai. E nós temos aqui nessa cidade algumas construções, algumas obras que são centenárias. E a gente percebe que quando o jovem, quando o cidadão ele não tem essa noção de quanto a arte é importante, ele não se importa quando alguém destrói uma obra dessa, uma construção centenária dessa. E a gente acaba lamentando, porque uma obra que é destruída, ela nunca mais, né, a história é que morre. Então o senhor está de parabéns, né? O que precisar dessa casa, pode contar conosco. Mais algum vereador deseja se manifestar? Eu gostaria. Passa a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nova vereadora Geisa. Boa noite, colegas vereadores, todo o corpo técnico da Câmara. Boa noite ao público aqui presente, Silvio. Boa noite a quem está nos assistindo. Eu fui muito privilegiada, eu tive a oportunidade de participar com o Silvio do voluntariado lá no lar. Eu creio que foi em 2018 e 2019, quando eu pude participar. E uma idade, né, o ser idoso é complicado, né? A gente, creio que a pessoa já se sinta solitária, se sinta agoniada, e a gente via, né, Silvio, o olhar daquelas pessoas no lar com agonia, se sentindo solitários, e quando a gente entrava lá, com você com aquela alegria, levando esperança, e quando eles começavam a manusear aqueles papéis, aquelas cores, eles começavam a colocar para fora todo aquele sentimento, e a gente via aqui no final da atividade, o fato deles colocarem aquilo para fora, aliviavam eles de uma certa forma, que todo mundo conversava depois, apesar de algumas pessoas terem algumas limitações, mas dentro daquelas limitações, eles colocavam para fora e todo mundo participava e todo mundo ficava feliz no final. Então, Silvio, parabéns por tudo que você faz pela nossa cidade, por sempre contribuir, não só com as crianças, mas, como eu disse, com todas as faixas etárias, principalmente os nossos idosos. Então, quero declarar aqui o nosso apoio a todos os seus projetos. Essa Casa Legislativa está sempre de portas abertas para você. Retorna à presidência, a nova vereadora Geisa. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais manifestações, passaremos ao expediente. Estamos dando início ao expediente às 19h21. Solicita a secretária que faça a leitura dos ofícios. Ofício de gabinete número 573, 574, 575, 576, 577 e 578. Respostas às indicações números 181, 182, 183, 184, 185 e 186, de Geisa Mirela Costa. Ofício de gabinete 579. Resposta à indicação 178, de Wellington Cunha. Algum vereador deseja se manifestar sobre os ofícios?
Expediente externo, não há. Expediente do Poder Legislativo. Solicita a secretária que faça a leitura do projeto de lei número 15/2023. Projeto de lei número 15, de 4 de setembro de 2023, do Poder Legislativo. Torna obrigatório ao Poder Executivo Municipal de Joanópolis divulgar a relação de medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde, com as informações sobre a data de entrada, data de fabricação, lote e validade da outras providências. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz querer que a Câmara Municipal decreta e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo do município da Estância Turística de Joanópolis obrigatoriamente divulgará em site oficial e no portal de transparência do município a relação atualizada, constando a data da entrada, a data da fabricação, lote e validade dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, e disponíveis na rede municipal de saúde pública. Inciso 1º. O conceito de unidade de saúde contempla as unidades básicas de saúde, postos de saúde, pronto-socorro municipal, as unidades de pronto atendimento, as farmácias, os locais de depósito e a logística de distribuição dos medicamentos da rede pública do município de Joanópolis. As farmácias municipais, perdão. Inciso 2º. No caso do Poder Executivo Municipal disponibilizar medicamentos para a Santa Casa de Misericórdia, será também divulgada de forma individualizada a referida relação dos medicamentos fornecidos. Na mesma forma desta lei, artigo 2º. A relação, alteração e atualização da lista dos medicamentos deve ser disponibilizadas e divulgadas no site oficial do município, bem como no portal de transparência do mesmo município. Inciso 1º. As informações devem ser precisas com relação aos medicamentos que são de distribuição gratuita, bem como se estão disponíveis ou em falta de sistema público de saúde. Inciso 2º. Em caso de falta de medicamento, deverá ser divulgada a previsão da data que estará disponível. Inciso 3º. O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 90 dias contado a partir da data de sua publicação para efetivamente realizar a implantação das disposições da lei. Artigo 3º. Deverá constar no corpo de nota da entrada dos medicamentos, a data de fabricação, lote e validade destes. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei estão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Caberá ao Poder Executivo Municipal a aplicação da execução dessa lei. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no caso que for necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. É com grata satisfação que apresento o inclusivo projeto de lei que pretende tornar obrigatório ao Poder Executivo Municipal divulgar a relação dos medicamentos disponíveis na rede pública municipal, como as informações sobre a data da entrada, fabricação, lote e validade, e de outras providências. Ressalto ser direito do cidadão ter acesso à relação dos medicamentos que serão distribuídos de forma gratuita para os pacientes da rede pública de saúde municipal, sendo a divulgação clara, objetiva e transparente, em virtude de se tratar de um avanço substancial aos que utilizam do Sistema Único de Saúde, evitando desgastes desnecessários entre o poder público e a população. Os cidadãos precisam ter ciência de quais medicamentos têm direito para obter gratuitamente. Medicamento esse custeado pelo cofre público, bem como das informações sobre eventuais medicamentos que estiveram em falta. Tudo isso sem precisarem sair de suas casas e enfrentar as filas nas repartições públicas, o que, por vezes, gera tumulto desnecessário. Além disso, a divulgação da data da entrada, lote, fabricação e vencimento ajudarão a minimizar as perdas dos medicamentos, melhorando assim o controle da gestão. Ressalto que a transparência traz maior eficiência e efetividade nos serviços públicos, considerando que esses dados devem ser utilizados para melhorar, inclusive, com relação aos critérios organizacionais, a gestão pública dos serviços, desenvolvendo políticas públicas mais adequadas à realidade da população. Portanto, tendo o presente projeto de lei a intenção de divulgar as informações de interesse da publicação, prestigiando a tão almejada e necessária transparência pública, como também de aumentar a eficiência dos correlatos serviços públicos de saúde. Diante desse exposto, requero que os nobres pares, após sua regular e necessária tramitação legislativa, a aprovação desse que reputo ser um importantíssimo projeto de lei para o município. Demais considerações, se necessárias, em plenário. Joanópolis, 4 de setembro, Wellington Aparecido da Cunha.
Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? Eu gostaria. Com a palavra, a vereadora Silvana. Bom, o autor não está presente, é o Wellington Cunha, né? Mas eu gostaria de parabenizá-lo, porque esse projeto é importante, né? A gente percebe que várias pessoas necessitam de remédios que são direcionados ali no setor público, nos pronto-socorros, nas áreas de saúde, e as pessoas às vezes ficam aguardando, não sabem se chega, não sabem se já pode ir lá buscar, enfim. Então, é um projeto interessante, importante, eu acredito que todos vão votar de forma favorável. Obrigada. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? Não havendo manifestações, o projeto seguirá a sua tramitação regimental. Solicita a secretária que faça a leitura do projeto de lei número 16/2023. Projeto de lei de número 16 de 2023. Do Poder Legislativo, dispõe sobre os direitos dos pacientes e dá outras providências relacionadas ao acesso do prontuário e relatório médico. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, do Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais, faz saber que a Câmara decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da rede de saúde pública ou particular do município de Joanópolis, nos termos da legislação vigente, a fim de regulamentar o direito à informação dos dados dos pacientes e seus acompanhantes aos relatórios dos prontuários médicos, quando da transparência para outros hospitais de redes de sistema de saúde diferentes, ou mesmo quando recebem alta médica. Parágrafo único. Quando da transferência médico-hospitalar, seja da rede pública de saúde para a rede particular, dentro da própria rede de saúde pública ou qualquer outro meio ou entidade, a entidade responsável pelo prontuário e relatórios médicos deverá encaminhá-los ao destino, juntamente com o paciente ou pela via eletrônica pertinente e disponibilizada para a comunicação. Artigo 2º. Os direitos dos pacientes que se encontram previstos em legislação específica devem ser classificados em conjunto ao estabelecimento nesta lei. Artigo 3º. O paciente em condições de exprimir a sua vontade no ato da sua entrada no hospital ou em qualquer outro momento poderá indicar um representante, o qual poderá ter acesso aos documentos médicos, incluindo o prontuário e relatório. Parágrafo único. Caso o paciente não possa manifestar sua vontade, poderá ter acesso aos documentos médicos ou seu cônjuge ou companheiro, e, na falta destes, seus ascendentes ou descendentes, ou a pessoa maior que seja responsável pela tomada de decisão em nome do paciente pela internação. Artigo 4º. Todos os pacientes que se encontrarem em estado regular de saúde, que puderem exprimir a sua vontade e tiverem que ser transferidos para outras redes de saúde, pública ou particular, terão direito ao acesso aos relatórios e prontuários médicos, por simples requerimento, de forma a facilitar a transparência hospitalar. Parágrafo único. Aplica-se este artigo o dispositivo no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 5º. O paciente, seu responsável legal ou responsável pela internação, terá o direito de solicitar, sempre que julgar necessário, todas as informações relativas à sua internação. Artigo 6º. Quando da alta, deve ser disponibilizado ao paciente o sumário de alta com as informações relativas ao seu histórico hospitalar. Artigo 7º. Em caso de falecimento nas dependências hospitalares, o responsável legal ou responsável pela internação poderá ter acesso aos documentos médicos que digam respeito ao paciente falecido. Artigo 8º. Em caso de falecimento posterior à internação e por qualquer outro motivo se faça necessário o conhecimento dos prontuários e documentos médicos, estes só serão apresentados ao requerente que tenha sido nomeado inventariamente judicial ou extrajudicialmente. Artigo 9º. O prazo de manuseio e armazenamento do registro será regido pela Lei Federal 13.787, de 2018, e pela resolução do CFM número 1821, de 2007. Justificativa. Sabendo que os relatórios e prontuários médicos devem ser fornecidos aos pacientes ou familiares, quando da transferência ou alta, conforme previsto no Código de Ética Médica, contudo, por diversas vezes
essa entrega não ocorre de forma hábil, fato que traz transtornos não só aos pacientes familiares. Isto porque ambos sofrem com a dificuldade de acesso a esses documentos. Em sua maioria, são físicos. A obrigatoriedade de regulamentação de apresentação desses documentos aos civis facilitará o acesso aos pacientes, visando extirpar esse grave problema gerado, que tem como base também a portaria do Ministério de Saúde, número 1820, de 13 de agosto de 2009, que, dentre outros assuntos, trata do direito dos pacientes ao acesso aos prontuários e relatórios médicos, a fim de que todas as informações possam ser acessadas e armazenadas adequadamente. Trata-se de medida simples e facilmente implementável e que trarão benefícios incalculáveis e maior transparência às informações. Joanópolis, 11 de setembro, Geisa Mirella Costa, vereadora. Algum vereador deseja se manifestar? Eu gostaria. Passo a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nova vereadora Geisa. Bom, esse é um projeto de minha autoria, e esse projeto, ele é simples, né, mas importante. Ele visa facilitar, né, regularizar e facilitar o acesso dos pacientes aos prontuários médicos, aos prontuários do próprio paciente, no caso. Tendo em vista que, recentemente, a gente teve um episódio aqui no município, onde o paciente teve dificuldade em ter acesso ao prontuário dele, e isso foi bastante desagradável para essa pessoa. Então, tendo em vista essa situação, eu achei importante trazer essa regularização para o município, para que não haja mais situações assim e para que fique facilitado para todos que quiserem ter o acesso ao seu próprio prontuário ou outros documentos que competem à internação, enfim, documentos médicos mesmo. Então, no mais é isso, é um projeto bem simples, mas importante. Retorna à presidência, a nova vereadora Geisa. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? Com a palavra, a vereadora Silvana. Sabemos que é importante a gente ter esse acesso, né? Os médicos não gostam muito, né? Mas existe uma exigência a nível federal já, que as pessoas tenham acesso, sim, aos protocolos, mas, de repente, aqui no município, a gente libera de forma digital ou exige que o médico deixa os pacientes tirarem foto, para evitar um pouco esse transtorno de que as pessoas, às vezes, querem seguir para a rede particular ou até para outro hospital público e não tem esse acesso, né? Então, seria também legal a gente também determinar que pode ser por foto, pode ser de forma digitalizada. Tem algumas cláusulas falando sobre isso, mas seria legal a gente afirmar de que a pessoa pode sim levar, nem que seja com um print naquele documento em si. Por mais que os médicos vão ficar um pouco bravos. Obrigada. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? Com a palavra, professor Luiz. Parabéns, nobre vereadora. Realmente extremamente importante. Às vezes a gente não consegue, né? Eu como professor de português, às vezes quando pego a letra de algum aluno, eu falo, vou levar na farmácia para ver se eu consigo decifrar. E às vezes a gente tem essa dificuldade, nós mesmos, né? Ontem mesmo fui ao médico e eu não conseguia saber o que eu ia tomar, né? O que ia ser medicado, porque eu não conseguia entender a letra. Então, parabéns, né? A gente precisa... E esse prontuário vir, ou, como disse a nobre vereadora, né, digitado, vir de uma forma que todo mundo possa entender quais foram os procedimentos. Parabéns. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais manifestações, o projeto seguirá sua tramitação regimental. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 87, 2023.
Requerimento de número 87, de 2023. Wellington Cunha, vereador em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência requerer a relação do número de pessoas inscritas no Cadastro Único que utilizam o transporte público. Justificativa. Trata-se de questionamento de munícipes, bem como da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal. Demais considerações serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 4 de setembro. Wellington Cunha, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo manifestações, passaremos à votação no requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicita a secretária que faça a chamada para a votação. Professor Luiz. Michel Tucurim, ausente. Silvana Forel, favorável. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha, ausente. Julia Araújo, ausente. Geisa do Carneiro. Fernando Hilário. Zé do Amado. O requerimento foi aprovado por 6 votos. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 88/2023. Requerimento de número 88 de 2023. Wellington Cunha, vereador em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a relação do número de crianças inscritas no CRAS, dividido pela idade e pelo sexo. Justificativa. Trata-se de questionamento de munícipes, bem como da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal. Demais considerações serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 4 de setembro. Wellington Cunha, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicita a secretária que faça a chamada para a votação. Professor Luiz. Michel Tucurim, ausente. Silvana Forel, favorável. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha, ausente. Julia Araújo, ausente. Geisa do Carneiro. Favorável. Fernando Hilário. Zé do Amado. O requerimento foi aprovado por 6 votos. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 89/2023. Requerimento de número 89 de 2023. Geisa Mirella Costa, vereadora em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, nos termos de suas atribuições legais, requer em relação à Secretaria Municipal de Educação que seja informado. 1. Qual é a previsão para a construção de novas salas da creche e quantas? 2. Já existe um projeto executivo pronto ou em andamento? 3. Qual o valor estimado? 4. Por qual motivo até agora não houve a utilização da casa onde se localizava anteriormente a creche? Bruna. 5. Quais medidas serão tomadas para a fila de espera das creches, bem como sobre a superlotação de algumas salas, que se encontram com cerca de 30 alunos que estão em fase de aprendizagem e demanda maior atenção dos responsáveis, o que influencia na qualidade pedagógica. Justificativa. Cuida-se de função fiscalizadora do Poder Legislativo. Demais explicações necessárias serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 11 de setembro. Geisa Mirella Costa. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicita a secretária que faça a chamada para a votação. Professor Luiz. Michel Tucurim, ausente. Silvana Forel, favorável. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha, ausente. Julia Araújo, ausente. Geisa do Carneiro. Favorável. Fernando Hilário. Zé do Amado. O requerimento foi aprovado por 6 votos. Solicita a secretária que faça a leitura das indicações. Indicação de número 190 de Geisa Mirella Costa ao prefeito. Indica que seja instalado um braço de luz no último poste da rua José Mineiro da Silva, no bairro dos Pintos. Indicação de número 191 de Geisa Mirella Costa ao prefeito. Indica que seja instalada uma boca de lobo, bueiro ou meio fio vazio no trecho da calçada próximo à ponte da rua Bernardino de Carvalho Pinto, conforme foto já anexada. Algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações? Não havendo manifestações, as indicações serão devidamente encaminhadas. Passaremos agora ao tema livre, com a palavra vereador Zé do Amado.
Boa noite a todos os colegas de vereadores, a Geisa, presidente. Bom, gostaria de mandar um abraço a todos os motoristas da saúde. Tiago, Valdério, Luciano, Marcelão, Feinho, Rafael Lima, Eloy, Vanderlei Brajão e também para Eliana e Simone. Um abraço ao bar do Seu João e também ao bar do Pio. Muito obrigado. Com a palavra, professor Luiz. Boa noite a todos, boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, público aqui que nos acompanham, pelas redes sociais também. Estou até trazendo a pauta da semana passada, que a gente não conseguiu falar, né? Eu tinha feito algumas anotações, e começar mandando um abraço para o senhor Olédio, né, da Tropicana, e ele acabou de me mandar fotos, né, infelizmente, praticamente na cidade toda, por mais que você tenha caçambas, por mais que a gente faça a cobrança aqui, né, a gente sabe que, infelizmente, também vem uma questão de educação, né? Eu vi agora uma foto com armário, sofá, jogado numa caçamba que é para ser colocado lixo, né? O lixo doméstico. Infelizmente, as pessoas precisam realmente de um pouco mais de educação, mas, a princípio, a gente pede aí para a prefeitura, se puder, comparecer aí nessas caçambas que ficam ali próximos à residência do seu Olédio, que é lá perto do Moriá, né? Acho que todo mundo conhece. Também fazer uma solicitação que eu já ia fazer na semana passada, eu conversei com o Alexandre, né, sobre limpeza de bueiro, né, eu acredito que é com ele mesmo, com a Sabesp, eu não sei quem pode resolver, lá na rua Leovegildo, né, próximo ali o Leovegildo Lourenço da Cunha, próximo ao Materiais de Construção Sanches Rodrigues, que tem alguns bueiros lá que nessa última chuva já transbordaram. Também continua os munícipes reclamando ali, a nobre Geisa já falou, Silvana já falamos aqui, acho que o nobre Hilário também, da questão ali indo para o Serra Azul, né, aquela falta de calçada. As pessoas que têm que caminhar, que têm que ir a pé para suas casas, elas têm que acabam invadindo a rua, correndo riscos de serem atropeladas. Então, parece que abriram já um espaço, eu passei lá, né, mas não deram continuidade ainda. Gostaria aí que o secretário ou alguém pudesse responder para a gente. Outra rua que ela é traumática, né, é essa Jorge Honorato, aqui, que vai lá para os Nogueiras, não é isso? Lá embaixo, naquele pedacinho, parece que na administração anterior já foi refeito aquilo ali, e novamente, né, qualquer um de nós que passa por lá, a gente percebe. E até acho que os moradores daquele trecho são até muito calmos, porque se fosse em outro trecho já teriam bloqueado aquela via, porque é um local onde o carro até dá pulo, né, se você passar ali um pouquinho muito rápido. Se passar devagar, você também sente. Então, fazer uma solicitação aí para a prefeitura, se há a possibilidade de consertar aquilo, né, mas que seria uma coisa efetiva, né, não fazer só algo paliativo. Parabenizar a administração, né, eu estive ontem conversando com o prefeito Adalto, e a Lei 173 lá de 2020, ela congelou, né, congelou qualquer aumento salarial naquele período, né, da pandemia, e também estacionou aí as evoluções dos funcionários, né, e também não contava esse tempo de 2020 e 2021, até metade de 2021. É um absurdo, né? Como se esse tempo os funcionários não tivessem trabalhado. E eu conversando com o prefeito, né, vi que ele já assinou um decreto, né, que a partir do ano que vem
A partir de já, né, quem vai tendo direito às suas evoluções, que vencerem neste período, já vão ter direito a receber essas evoluções. Já a contagem para os quinquênios, elas já retomaram. E quem ficou com o período atrasado lá atrás, por causa da parada da pandemia, né, e não recebeu naquela época, vai começar a receber a partir de janeiro. Então é um ganho, né, porque tinha muita gente aguardando a evolução para poder ter uma melhora no salário. E o prefeito não mediu esforços para assinar esse decreto. Gostaria de parabenizar, né, esse festival que teve agora no último final de semana, de arte. Infelizmente eu não pude estar na cidade, né, foi o casamento do meu filho em Bragança. Eu acabei perdendo os melhores momentos, né, eu vi que a nobre vereadora fez algumas chamadas lá, e parabéns, né, realmente é isso, né, e é importante quando nem todos nós conseguimos estar no mesmo local, né, sempre tem algum vereador, sempre tem alguém que está registrando, só mais um minutinho, que está registrando os acontecimentos. Também gostaria de agradecer, né, a questão aí do Daniel, que esteve aqui na semana passada. Nós vamos estar fazendo, ele já me comunicou que saiu o troféu aí vai sair o troféu aí da ganhadora dos 5 quilômetros, que foi a senhorita Jáquina, e eu quero na semana que vem estar entregando, né, para ela aqui esse troféu. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, a vereadora Silvana Forel. Boa noite a todos. Bom, mais falando sobre a Mostra de Cultura mesmo, que aconteceu esse final de semana. Foi muito bacana. A praça estava cheia, vieram alguns turistas. Eu fiz algumas vendas de alguns produtos artesanais que eu faço, né? E eu estava ali presente. Teve gente que reclamou, né? Falou, não tinha ninguém, mas teve, tanto é que os barraqueiros ali tiveram um lucrinho, então foi bem bacana. Teve alguns shows, a utilização dos espaços públicos, a movimentação dos espaços públicos são muito importantes na questão de fomentar o lazer, a cultura, e também de evitar com que aquele espaço seja vandalizado. Tiveram algumas pessoas de Bragança que ficaram um pouco assustadas com a quantidade de lixo que se formou ali na praça durante o evento. A questão realmente da educação do povo local, né, que acredita que a prefeitura que tem que fazer todo o recolhimento, que é a prefeitura que é responsável por tudo, e terceiriza a própria educação, né? Tinha muitos usuários de drogas dentro dos banheiros. As pessoas de Bragança falaram, nossa, eu vi até meninas jovens fazendo uso de drogas dentro do sanitário, ficaram preocupadas, e realmente a gente não pode não olhar para isso, né? Então, existe sim o problema da falta de educação, o problema das drogas aqui em Joanópolis, mas a gente percebe que, utilizando os espaços públicos, isso tende a minimizar, né? Porque já utilizando os espaços teve esses ocorridos, imagina quando a gente não utiliza, né? O que fazem da nossa praça. E é o que a gente vê e é a realidade do município, né? Então a gente tem que sim ocupar os espaços públicos, fomentar a cultura, o esporte, o lazer, para fazer com que a sociedade em si seja uma sociedade mais saudável e que evite esse tipo de ações que acontecem diariamente nos espaços públicos. A gente gasta muito dinheiro para manter os complexos esportivos. Toda semana tem um ato de vandalismo, tem algum problema, e isso tem que, de alguma forma, ser castrado com o incentivo do esporte, da cultura, do entretenimento. E é isso que a gente fez esse final de semana. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Vanderlei Feinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, internauta que nos assiste. Essa rua Jorge Honorato Montenegro, seu professor, eu já falei sobre a sessão passada e fico contente de o senhor estar também nessa briga com nós aí, com o prefeito, para estar fazendo melhorias lá, porque os moradores já estão reclamando, não é de hoje. Eles estão falando que vai fazer uma tubulação lá e tirar os paralelepípedos e colocar terra e acertar de novo aquela rua lá. Eu espero que isso aconteça logo, porque são várias reclamações de muitos moradores que moram naquela rua lá e o prefeito tem que estar olhando com outros olhos para aquele bairro lá, porque não é de hoje que a gente vem reclamando sobre aquela rua lá. E também teve alguns pirueiros que reclamaram para mim no bairro dos Pintos, que está precisando passar a máquina. É o que eu sempre falo aqui, esses bairros perto aqui da nossa cidade tem que estar arrumando da melhor forma possível, porque é um trecho muito pequeno e as pessoas ajudam muito. Tem muitos moradores naqueles bairros lá, que nem o bairro dos Pintos, o bairro dos Moretti, né? Que os moradores, tem um morador aqui presente, vem cobrando para nós aí, e espero que façam benfeitoria para todos, porque tem vários moradores lá que precisa da estrada boa e não está em boas condições. Passei também uma foto da placa aqui, ali de frente com do Joe Lava Rápido, está uma placa caindo, que tem os nomes que vai na, por exemplo, está escrito Centro Municipal, ou escola, delegacia, e a placa está lá, está quase caindo. Eu peço ao secretário que arrume lá para nós, que tem um lado que já apodreceu e está perigoso. E também foi feito as lombadas aqui no bairro, na Cachoeira, e ficou alguns trechos sem colocar a lombada, né? Pedi ao prefeito que faça as lombadas lá que antigamente tinha, e tem muitos moradores lá que estão pedindo. Que nem para cima do bairro do Pedrão tinha um lá, uma lombada foi tirado. Daí pedi que faça novamente lá, porque o pessoal vem correndo muito e é perigoso atropelar alguma criança lá. Queria mandar um abraço também ao Zé Antonião, que sempre está nos ouvindo aqui, ao Tiago, motorista da saúde, que está aí na pasta aí da manutenção, uma pessoa dedicada que vive ajudando o município da melhor forma possível, e quero mandar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Com a palavra, Fernando Hilário. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos vereadores, os presentes hoje aqui na nossa sessão, aqueles que nos acompanham também de casa. Estive essa semana conversando sobre um tema que nós falamos na sessão passada com a secretária Alice, trazer um pouquinho do que ela me passou, porque realmente nós cobramos algumas coisas dela, cobramos da secretária, cobramos alguns tipos de trabalho, Então ela me passou a questão que eu pedi ela sobre os professores e os profissionais auxiliares nas escolas, só para deixar aqui na nossa registrado. Hoje o município, dentre estagiários, cuidadores, professores, auxiliares, nós contamos aí com aproximadamente não, 32 profissionais nessa área, para estar auxiliando as nossas crianças nas escolas. E agora também, nesse momento, esse ano, até o final do ano, eles estão recebendo uma capacitação para todos os profissionais da rede municipal de ensino. Então, parabenizo assim, a secretária Alice por realmente pensar no cuidado para que esses profissionais estejam aptos para atender e trabalhar com as crianças nas escolas. Parabéns, secretária. Nós temos cobrado aqui aquela questão das vagas na creche, não podemos deixar também de falar isso. Entrou aí um requerimento da presidente Geisa, porque o que nos foi prometido foi aquela questão
da creche Bruna antiga, né, nobre presidente, que ela seria utilizada porque nós realmente tínhamos muitas vagas, né, muitas crianças, muitos pais esperando as vagas, e a antiga creche Bruna ela seria reformada para estar utilizando como salas de aula também, para estar atendendo essas demandas. E até o momento não foi feito, e nós não podemos deixar de registrar isso. Nós temos sim que parabenizar, temos sim que deixar claro as melhorias que estão sendo feitas, mas nós não podemos deixar de cobrar e também de solicitar o que foi nos passado na época, o que nós passamos para os pais que estavam esperando vaga, e até o momento não foi resolvido. Então, parabenizo também a vereadora, a presidente Geisa, pelo requerimento, e vamos esperar o retorno da Secretaria de Educação e do Poder Executivo. E hoje nós também contamos no município com a AE, né, no contraturno escolar. Nós temos a psicopedagoga para estar acompanhando as triagens das crianças, e quando necessário essas crianças são encaminhadas para o projeto Acolher e para a PAI também. E lembrando que o trabalho, né, na verdade, que deve ser feito é a inclusão dessas crianças em todos os ambientes. Inclusive na banda escolar nós temos crianças com deficiência que participam, né, da banda escolar, e também nos nossos projetos esportivos, nas escolinhas do município, que nós temos crianças que são atendidas por esses profissionais, inclusive ao sábado, né, na escolinha de futebol, no que eu faço parte, que nós damos aula para as crianças lá aos sábados. Temos também crianças que são inclusas nesse trabalho, que é realmente esse objetivo que nós temos também como educador. Então, a importância maior de tudo isso é que essas crianças sejam atendidas, que elas sejam assistidas e incluídas em todos os âmbitos do nosso município. Ela me passou até uma relação, né, sobre essa capacitação, políticas públicas, deficiência intelectual, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, transtorno de aspecto autista, psicologia inclusiva e neuropsicopedagogia. Então, só essas que eu citei aqui, ela vai gerar quase 100 horas de capacitação para os profissionais. Então, é extremamente importante para nós termos pessoas, termos professores, termos auxiliares, estagiários, que realmente entendam, conheçam, para estar auxiliando essas crianças no âmbito escolar. Falar que amanhã estarei em São Paulo, na Lesp, juntamente com a deputada estadual Maria Lúcia Amari, um recurso que nós tínhamos solicitado, né, Zé? Eu, juntamente com o Zé Damado, estivemos no ano passado solicitando uma emenda de 200 mil para aquisição de mais 2 veículos, para estar atendendo essas pessoas que fazem tratamento, que é uma área que eu tenho buscado muito, quimioterapia, rádio e hemodiálise, porém essa emenda veio para nós nesse ano para a infraestrutura. Então, o Tiago, um dos assessores, já nos notificou, já está no sistema da prefeitura essa emenda de 200 mil reais para a infraestrutura. Agora, segue toda aquela documentação que a prefeitura tem que passar, onde será investido, e já conversei com o prefeito e vamos tentar adequar onde será investido esses 200 mil em infraestrutura, para calçamento de alguma rua, pavimentação, entra como iluminação pública. Então, agradeço aí a secretária estadual, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, por esse recurso. E assim que ele entrar e tiver no caixa da prefeitura for pago, vamos estar gravando um vídeo, né, Zé, para estar agradecendo a deputada. E amanhã estarei lá em São Paulo para essa reunião junto com a deputada. Deixo aqui também para os moradores dos predinhos, né, um pedido, né, que eu tinha feito referente àquela obra que vai ser em frente da quadra lá dos predinhos, que é a construção de uma pista de skate, academia ao ar livre e também de playground. Infelizmente, a empresa Concrear, ela tem deixado a desejar, ela está com a obra paralisada, uma obra que era para ser concluída até novembro, infelizmente ela está paralisada, mas entrei em contato com o Ronaldo já notificou a empresa, e a empresa está pagando multa aí diária por questão dessa obra aí. Se eu não me engano, é a mesma empresa que deu problema na reforma lá dos
da ONG. Então, a empresa está sendo notificada, só para dar uma justificativa para os moradores, como tinha sido um pedido meu. Então, assim que a empresa se retornar às obras, né, para a execução dessa obra, nós vamos ficar em cima, porque se ela não terminar, vai ter que ser feita a contratação de outra empresa. Então, só para dar uma justificativa, porque alguns moradores, presidente, me perguntaram, né, então, dando uma justificativa para vocês, que infelizmente, quando se contrata uma empresa, nós vamos fiscalizar, vamos ficar em cima, porém, foge das nossas mãos enquanto a empresa não fizer o serviço e não cumprir o contrato. Então, ela está sendo penalizada e vamos esperar que eles possam retornar o quanto antes essa obra lá, para deixar tudo certinho para vocês. E deixo aqui o meu parabéns para o meu sobrinho, Gabriel, está fazendo amanhã 5 anos. Titio, amo você. Parabéns, Gabi, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Mandar um abraço para o meu pai, que também não perde uma sessão, está ligadinho sempre. E o nosso companheiro, Zé Tonhão, também, que está sempre assistindo e acompanhando as sessões de câmaras, como a Ingrid, também lá no Complexo Esportivo. Então, são pessoas que sempre estão falando conosco. Deixo aqui os meus cumprimentos a todos vocês e aos novos vereadores, uma boa noite e uma ótima semana. Deus abençoe. Passo a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nova vereadora Geisa. Bom, boa noite a todos novamente. Queria comentar aqui em tema livre, porque a gente tem um pouco de mais tempo, em relação ao requerimento que eu fiz, questionando sobre as questões, se há obras previstas aí para uma nova creche, para abertura de mais salas, enfim. Ontem eu estive na creche Joana, conversando com a diretora Jéssica, onde fui muito bem recebida, mas estive lá fiscalizando o ambiente da creche e dando uma fiscalizada também no andamento dos processos pedagógicos. E questionável, né, a qualidade, a excelente qualidade dos nossos profissionais, e quando falo profissionais, me refiro a todo o corpo técnico da escola, são excelentes, trabalham com muito amor, mas eu fiquei muito preocupada com uma situação na qual eu me deparei, quando fui visitar sala por sala, que é a questão da superlotação nas salas de aulas das creches. Salas com 30 alunos, então a gente pode fazer, pensar um pouco aí, se já é difícil trabalhar com 30 alunos, num Fundamental 2, onde já são grandes, né? Imagina trabalhar com 30 alunos, com bebês, onde demandam atenção o tempo todo, crianças ali que estão em fase de desenvolvimento. Então, é muito difícil manter uma qualidade pedagógica da forma que está sendo feita. Geisa, mas no passado era desse jeito, há 4, há 8, há 10 anos atrás era desse jeito. As salas já contavam com 30 alunos. Mas a gente não pode se acomodar com esse tipo de situação que é ruim. E, além do mais, hoje em dia, a gente tem um agravante em toda essa situação, que é a tecnologia. São poucos os pais que não, a partir do momento que a criança está na casa, são poucos os pais que não dão o celular na mão do filho. Então, se a gente for comparar o comportamento de uma criança de 10, de 8 anos atrás, com o comportamento de agora, é diferente. E isso impacta na forma em que o professor vai conduzir aquela aula, isso impacta diretamente em todo o processo pedagógico que aquelas crianças estão recebendo. E, além do mais, falo em agravantes ainda, há 4, há 8, há 10 anos atrás, o salário não era tão defasado, os salários das ADIs não eram tão defasados como a gente encontra hoje. Então, a gente tem uma série de agravantes que a gente não pode se acomodar com essa situação, porque há anos atrás as salas já se encontravam com 30 alunos. Então, isso é ruim para o aluno e é ruim para o professor. Eu me refiro ainda ruim para o aluno porque eles estão em fase de desenvolvimento. Eles vão começar a ter uma bagagem a partir dali. Isso prejudica muito o processo de aprendizagem do aluno. Queria mencionar aqui ainda nesse assunto, nas falas do prefeito, no dia 17 de agosto e no dia 7 de setembro, me chamaram muita atenção.
quando ele fala das obras aqui no município, e eu queria deixar bem claro que eu não estou falando que as obras que foram feitas não são importantes. São importantes sim, mas me surpreendeu muito, me chamou muito a atenção o seguinte: nos discursos do dia 17 de agosto, no dia 7 de setembro, para o prefeito dar ênfase nas obras que já foram feitas, ele falou o seguinte: há 4 anos atrás, nós tínhamos problemas com as estradas rurais, mas nós não tínhamos o mirante do Juquitão. Há 4 anos atrás, nós tínhamos problemas com estradas rurais, mas nós não tínhamos as rotatórias. Há 4 anos atrás, a gente tinha problema com as estradas rurais, mas a gente não tinha a reforma da Santa Casa. E eu concordo, não tínhamos mesmo, são obras importantes, mas eu senti falta na fala do prefeito do seguinte: ele deveria, se ele estabelecesse prioridades lá no início do seu mandato, tendo em vista o desenvolvimento da nossa cidade, se ele estabelecesse essas prioridades, a fala dele do dia 17 de agosto e 7 de setembro poderia ter sido a seguinte também: há 4 anos atrás, nós tínhamos problemas com estradas rurais, mas nós não tínhamos creches. Há 4 anos atrás, nós tínhamos problemas com estradas rurais, mas nós não tínhamos mais salas, ou nós não tínhamos zerado a fila de espera para creche. Então, tudo é questão de prioridade, tudo é questão de colocar na ponta do lápis ali o que é importante para o desenvolvimento do nosso município. Então, os pais, as mães, estão sofrendo com a falta de vaga nas creches, os nossos professores... Permito, vereador. Muito obrigado pela parte, vereador. Muito bem lembrado isso aí. E outra, na creche Bruna, tem espaço para estar fazendo 2 salas de aula lá. É só o prefeito olhar com carinho e estar tirando essas crianças que têm 30 alunos que você está falando, fazer 2 ou 3 salas de aula lá mesmo, porque não precisa estar reformando, porque às vezes vai reformar a creche Bruna antiga ali, fica muito caro. Mas eu garanto a você que se fizer 2 salas de aula lá onde é a creche Bruna nova hoje, que tem espaço para isso aí, vai estar desafogando as nossas crianças aí. Muito obrigado. Exatamente, vereador. Em uma das conversas que eu tive com o prefeito, ele disse que uma obra dessa ficaria em torno de R$800 mil. E aí é onde eu falo, tudo é prioridade para ver o que o nosso município precisa, o que precisa para acompanhar o desenvolvimento do nosso município. Nesse momento, as nossas crianças, os nossos professores das creches, os ADIs, que já são desvalorizados financeiramente, estão sofrendo com essa situação e nada está sendo feito. A gente está falando isso aqui desde o início de 2021, a gente já está quase finalizando 2023 e, por enquanto, a gente não teve nenhuma novidade que seja boa nesse quesito. Mas vamos seguir na cobrança, mas deixo aqui a cobrança para o Poder Executivo, para o prefeito, que olhe por esse lado, porque as nossas crianças estão sofrendo, os pais precisam trabalhar, precisam colocar as crianças na creche, e isso vira um círculo vicioso, porque o pai e a mãe não podem trabalhar, porque a criança não tem vaga na creche, aí vai depender da assistência social, que já, com a secretária que nós temos, já não presta um bom atendimento, e isso vai virar um ciclo sem fim. Então, a gente precisa tomar providências, e deixo a cobrança aí para o Poder Executivo. Queria falar hoje também em relação ao problema com o lixo que a gente vem enfrentando. Conversei com o secretário Alexandre hoje, sobre o problema dos Moretes e do bairro das Dúvidas, daquelas caçambas que estão localizadas nesses bairros, que causam muitos problemas. Então, na quinta-feira, vou estar indo aí com o secretário Alexandre, falei para ele retirar a caçamba desses locais, porque não tem a necessidade, já que o caminhão passa na porta da casa das pessoas, então não tem necessidade de deixar uma caçamba no local, deixando o aspecto desses bairros feio, porque as pessoas passam de carro, muitas vezes, acabam arremessando as sacolas de lixo, e aí vira um problema gigantesco. Então, a gente vai estar indo nos bairros aí, conversando com os moradores, que as caçambas desses respectivos locais vão ser retiradas e a coleta vai ser porta a porta. Só para finalizar, nesse meu último minuto aqui, queria deixar a cobrança também para o Poder Executivo em relação à ponte do Caçununga, que dia 22 de setembro já vai para 2 meses e a obra está lá paralisada. Então, deixo a empresa responsável pela obra e o Poder Executivo notificados aí de que a obra está parada, prejudicando os moradores. Boa noite. Retorna a palavra
a nova presidente Geisa. Havendo tempo, daremos continuidade ao expediente. Solicita a secretária que faça a leitura das indicações. Indicação de número 192 de Geisa Mirella Costa ao prefeito. Disponibilizar pelo menos 2 médicos de plantão na Santa Casa nos finais de semana e feriado, devido à grande demanda em razão do aumento dos turistas na cidade. Indicação número 193 de Geisa Mirella Costa ao prefeito indica que seja disponibilizado pelo menos 2 motoristas de plantão na Santa Casa em busca de pacientes com alta em outras cidades e para atender as demais demandas. Indicação número 194, de Geisa Mirella Costa, indica que o pediatra que atende as demandas da Santa Casa atenda pelo menos mais um dia. Indicação número 197 ao prefeito, indica que seja providenciada a colocação de uma caçamba próxima ao loteamento Vale dos Lagos e outra próxima ao terreno conhecido como 5 Alqueires. Indicação número 198, Geisa Mirella Costa, indica que seja feito um muro para o campo Bela Vista em substituição a grades existentes. Indicação de número 199 ao Geisa Mirella Costa ao prefeito, indica que seja enviado para apreciação à Câmara Municipal a lei que trata sobre os preços públicos municipais, que inclui a previsão de isenção da taxa de alvará para as MEIs. Indicação de número 200, Geisa Mirella Costa ao prefeito, indica que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria de Infraestrutura se alinhem em informar adequadamente a população sobre o dia da coleta e o dia da coleta do lixo comum, nos bairros da cidade, nos bairros mais afastados e na zona rural. Indicação número 201, de Geisa Mirella Costa ao prefeito, indica que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente invista em ações de conscientização da população, além das já realizadas, sobre o descarte do lixo comum e reciclável nos bairros onde há maior incidência de problemas nos ecopontos, bem como na zona rural e em relação às caçambas. Algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações? Não havendo manifestações, as indicações serão devidamente encaminhadas. Estamos iniciando a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 2/2023, Poder Executivo, dispõe sobre a renomeação do cargo de professor de Educação Básica 3 e da outras providências. Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, passaremos à votação do projeto. A votação será nominal e precisará de maioria absoluta para aprovação. Solicita a secretária que faça a chamada para a votação. Professor Luiz. Favorável. Michel Tucurim ausente. Silvana Forel favorável. Vanderlei Feinho. Favorável. Wellington Cunha ausente. William Araújo ausente. Geisa do Carneiro. Favorável. Fernando Hilário. Favorável. Zé do Amado. Favorável. O projeto foi aprovado por 6 votos. Projeto de Lei número 15/2023, Projeto de Lei número 15/2023, Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da Lei 732 de 84 e da outras providências. Coloca o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, passaremos à votação do projeto. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 5 votos. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra, a nobre vereadora Silvana Forel. Bom, 2 questões que eu acho importante a gente conversar e discutir é que o Poder Executivo sempre esbarra na questão de contratação de novos funcionários, né? Então, assim, um problema que a gente tinha visto desde o início da gestão, que é o transporte das pessoas que utilizam para ir até Bragança, né? Então, tivemos inúmeras discussões sobre isso, e o que empata, o que acaba não conseguindo com que tenha uma gestão eficiente.
Porque o município poderia disponibilizar, por exemplo, uma van que levasse até o Monte das Oliveiras. E qual que é a dificuldade disso? É o transporte? Não. É o veículo em si? Não. Mas é a contratação de 3 novos funcionários para fazer esse trâmite, né? Então, assim, existe a manutenção desse transporte? Existe. Mas o que mais é difícil é a contratação de 3 novos funcionários para fazer simplesmente esse processo de levar as pessoas até o Monte das Oliveiras e retornar. Por quê? Encargo trabalhista de salário, 13º, férias, fundos de garantia, cesta. Então, olha a dificuldade para a prefeitura de aderir novas possibilidades. Em relação à creche, que a gente está discutindo o tempo todo, tem crianças que estão aguardando fila de espera nas creches. O município está se desenvolvendo muito e não tem uma previsão efetiva sobre isso. A gente poderia utilizar, fazer uma reforma na antiga sede da creche Bruna? Poderia. Como é que ia ser a contratação de novos profissionais? É aí que está o processo, é aí que falta recurso para tal fim. Existe a prioridade? Existe, mas o Fundeb diminuiu 2 milhões de reais esse ano no direcionamento desse recurso para os profissionais. Então, o município já tinha dificuldade para pagar os profissionais. O Fundeb aumentou o piso salarial dos professores. Ok, trouxe um recurso. E agora é tudo recurso próprio. Aumentou o salário, não mandou pela federação e o município que vai ter que arcar com isso. Sendo que o Fundeb diminuiu 2 milhões desse recurso. Então, precisa, sim, ser transparente em dizer como que seriam a prioridade desse sistema. Então, assim, para nós, vereadores, lógico que é melhor ter uma nova creche, lógico que é melhor viabilizar tudo isso. Às vezes não é só a priorização do que o Poder Executivo está direcionando. Eu conversei muitas vezes com o Adalto em relação a isso. E ele esclarece que não tem recurso para a contratação de novos profissionais da área. Então, a gente tem que viabilizar a contratação. Simplesmente ir lá e reformar o espaço que existia da creche é simples. É até menor do que o valor de R$800 mil. Mas e a contratação dos novos profissionais? E quem passou no concurso? Como que faz a efetivação deles? Como que viabiliza financeiramente a contratação de novos profissionais? É isso que está sendo difícil de organizar no município. Então, por exemplo, vai ter uma sede de uma nova UBS, está licitando o valor dos R$700 mil que veio para fazer uma nova UBS. Mas o que é difícil quando você é gestor? Como que você vai contratar novos profissionais? Se falta dentro da Santa Casa mais um médico aos finais de semana porque vem turista. Então, assim, geralmente os turistas eles têm convênio médico, eles têm que ser direcionados para outros municípios. Então, tem toda essa dificuldade financeira de como gerenciar novas contratações. É isso que é difícil para a gestão do Poder Executivo. Ok. Então, é isso que eu queria falar. Sobre a questão do lixo. Houve a sugestão de ter novas caçambas, mais caçambas. Eu, Silvana, sou contra, porque vai aumentar a produção de lixo. E o problema do lixo é crônico, é um problema de saúde pública, é um problema de educação. Então, vamos amontoar a cidade de caçamba? Vamos amontoar. O que vai acontecer? Vai ter mais produção de lixo. E isso não é a sugestão efetiva. Pode ser imediata? Pode, mas as pessoas vão se acostumar de forma errada e vai ser um caos, porque o nosso aterro já acabou, já está com os dias contados, já revirou lixo, não tem dinheiro para fazer o transbordo e vai ter maior produção de lixo. Esse final de semana, no sábado, no bairro do Paial Grande, fez a coleta, no domingo à tarde a caçamba estava lotada, estava ao lado lotado de lixo. Então, os munícipes não conscientizam nem a própria população e ajudam a dificultar a coleta, porque os turistas vêm e aumentam a produção de lixo aqui. O que eles fazem? Eles vão embora.
Então, alguma forma tem que ser feita e sugerida sem que tenha um aumento de produção de lixo, porque a gente não dá mais conta. Com a palavra, Vanderlei Feinho. Boa noite, senhor presidente. Só quero deixar o meu questionamento aqui da fala da Silvana. Aumentar mais 2 salas de aula vai estar tirando o número de 30 crianças a cada sala. E acho que mais 2 ADI, e 2 professoras, eu acho que não vai ser um custo tão alto para a prefeitura para estar arrumando essa situação aí, que tem, acho que mais de 20 crianças ou 30 crianças na fila de espera, né? Daí eu acho que isso aí vai desafogar um pouco a sala de aula, porque os profissionais estão sobrecarregados, né? Eles estão 30 crianças para estar tomando conta não é fácil. Graças ao bom Deus que não aconteceu nada até agora com essas crianças do nosso município aí. Porque os profissionais que hoje estão na sala de aula, tem que dar os parabéns a todos, porque não é fácil. Está com 30 crianças na sala de aula, cuidando da melhor forma, e Deus lhe guarde, alguma criança cai, machuca, os pais vêm em cima da Secretaria de Educação. Então está na hora da Alice estar olhando isso aí, vendo o que pode ser feito, e não fica, eu falo aqui para vocês que eu tenho conhecimento de construção. 2 salas de aula na Bruna, não fica esse valor que eles estão falando de 800 mil. Com certeza, fica um valor bem mais baixo que isso aí, porque é só querer fazer e dá para ser feito isso aí. Então, o prefeito tem que focar nisso aí para estar fazendo a melhoria a essas crianças do nosso município. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, Fernando Hilário. Finalizando aqui, senhor presidente, nós aprovamos aquela questão do projeto do piso salarial dos enfermeiros. Então, lembrando a todos aí que ao final do mês esse valor já será pago aos profissionais da área. E também sobre a indicação da nova presidente, aquela questão que nós já solicitamos também lá atrás dos 2 médicos aos finais de semana, porque realmente um médico não está dando conta, senhor presidente. Precisa sim, indicação importante, para que os finais de semana nós tenhamos 2 médicos atendendo ali na Santa Casa do município, que realmente a demanda no final de semana é muito grande, devido ao fluxo de pessoas na cidade, devido aos turistas que vêm passar os fins de semana nas pousadas, na cachoeira, nas casas de campo. Então, que a indicação seja encaminhada para a secretária, que olhe com carinho essa questão, para que nós possamos desafogar, principalmente nos finais de semana também, os atendimentos ali na nossa Santa Casa. E deixar um abraço, que eu não tinha falado, para o Tiago, motorista do SAMU, também dá um toque ali, que está sempre acompanhando a sessão. Então, Tiagão, um abraço aí. Muitas das vezes nós achamos que não, mas a população tem acompanhado essa Casa de Leis, tem acompanhado o trabalho dos vereadores, tem acompanhado as sessões. Então, essa é a importância de nós virmos em tribuna, de nós trazermos as nossas reivindicações, as cobranças, aquilo que o município tem feito, aquilo que o vereador tem feito e tem trabalhado pelo município, o trabalho que o Poder Executivo também tem, né, lógico, feito para o município em melhorias, em atendimentos, onde for. E também as cobranças que nós temos sempre trazido. Por isso é importante nós sempre estarmos ativos, e essa Casa de Leis nós estamos, com certeza, trabalhando muito pelo nosso município. Deixo um abraço a todos vocês, uma boa noite, que Deus abençoe. Geisa do Carneiro, abro mão. Professor Zé do Amado. Professor Luiz. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 20h26.
e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 19/9/2023. Boa noite a todos.